Se existe uma coisa que chama a atenção na história de alguns homens, é quando o reconhecimento chega tarde demais. Tem gente que vive cercado de aplausos e tem gente que escreve coisas tão profundas que só são entendidas depois que já morreu. Arthur W. Pink foi um desses casos. Um homem que escreveu sobre Deus com uma seriedade quase assustadora, que defendia ideias que poucos tinham coragem de sustentar e que no fim da vida estava praticamente sozinho. Sem multidões, sem prestígio, sem influência visível. Hoje ele é considerado um dos autores cristãos mais respeitados do mundo, mas em vida ele foi ignorado por quase todos. E isso levanta uma pergunta muito importante. Como alguém tão profundo terminou assim? É exatamente isso que você vai entender hoje. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Teologia, e no vídeo de hoje nós vamos ver o pensamento de A.W. Pink. Não apenas quem foi A.W. Pink, mas o que ele ensinava, por que suas ideias causaram tantos conflitos e principalmente por que ele terminou a vida em isolamento. Esse é o objetivo desse vídeo. Porque a verdade é que Pink, ele não foi rejeitado por acaso. Ele entrou em conflito com praticamente todos os lados durante o seu ministério. De um lado, igrejas arminianas não aceitavam sua defesa firme das chamadas doutrinas da graça. Para eles, Pink era muito rígido, radical demais. Mas o curioso é que, do outro lado, nem mesmo os calvinistas ficaram totalmente confortáveis com ele. Porque Pink também falava de responsabilidade humana com uma intensidade que incomodava os cristãos daquela época. Ou seja, ele não cabia em nenhum lugar. E isso foi só o começo. Pink acreditava em algo que até hoje causa desconforto, que Deus é absolutamente soberano, não parcialmente, não dependendo da vontade humana, mas completamente soberano, inclusive na salvação. Para ele, Deus não apenas oferecia a graça, mas ele decidia de forma definitiva quem seria salvo. E isso colocava Pink em rota de colisão com a teologia da sua época. Mas talvez a crítica mais forte que ele fez foi contra aquilo que ele chamava de evangelho moderno. Segundo Pink, o que estava sendo pregado nas igrejas não era o verdadeiro evangelho. Era uma mensagem suavizada, que falava de amor, mas ignorava a justiça, a ira de Deus e o chamado ao arrependimento. Em palavras duras, ele chegou a chamar isso de um evangelho falso. Não é difícil imaginar o resultado disso. Poucos convites, pouco espaço e pouca aceitação. Com o tempo, Pink foi se afastando cada vez mais do centro das igrejas, até viver um ministério praticamente isolado. Mas existe um detalhe ainda mais curioso nessa história, porque antes de tudo isso, antes da teologia, antes das controvérsias, Pink passou por um caminho completamente diferente. Na juventude, ele se envolveu com uma religião mística chamada teosofia, rompendo inclusive com a fé cristã que ele havia recebido dos pais. Um desvio que mais tarde ele rejeitaria completamente. E talvez esse contraste ajude a explicar o homem que ele acabou se tornando. Quem foi a W. Pink? Arthur Walton Pink nasceu no dia 1º de abril de 1886 na Inglaterra, na cidade de Nottingham. Filho de uma comerciante, cresceu em um ambiente religioso ligado ao cristianismo não conformista, provavelmente dentro da tradição congregacional. Ou seja, desde cedo Pink teve contato com a fé, mas isso não significa que a sua caminhada ela foi linear. Muito pelo contrário. Na juventude ele tomou um caminho completamente diferente. Pink se envolveu profundamente com a teosofia, um movimento místico que misturava filosofia, espiritualidade e ideias esotéricas, e não foi algo superficial. Ele chegou realmente a ganhar destaque dentro desse grupo, tanto que uma das principais líderes da teosofia na época chegou a convidá-lo para fazer parte do círculo mais alto da organização. Isso mostra algo realmente importante. Pink não era um homem comum. Ele tinha uma mente realmente intensa e dedicada, e levava suas convicções até o fim,
fosse qual fosse o caminho. Mas então algo mudou no coração de Pink, né? Em 1908, ele abandona completamente a teosofia e retorna ao cristianismo, não como alguém indiferente, mas com mais profundidade do que antes. E talvez aqui esteja uma das chaves para entender tudo o que aconteceria depois na vida de Pink. Ele não fazia nada pela metade, ele se envolvia inteiramente em tudo. Quando ele acreditava em algo, ele realmente ia até o limite. Poucos anos depois, em 1912, ele deixa a Inglaterra e ele vai para os Estados Unidos. Ali ele começa a sua trajetória ministerial. Primeiro em regiões rurais, não em grandes igrejas, nem em centros influentes, mas um começo ali nas igrejinhas de cidades rurais. E em 1916, ele acaba se casando com Vera Russell, uma mulher que caminharia ao lado dele por toda a vida. Logo depois, ele assume outro pastorado. Em seguida, ele se muda para Carolina do Sul, onde ele passa a liderar a Igreja Batista. Até aqui, tudo parece normal. Um pastor em crescimento, seguindo seu ministério. Mas é exatamente nesse ponto que a história começa a tomar um outro rumo. Porque Pink não era apenas um pastor. Ele era, acima de tudo, um estudioso. Alguém que mergulhava nas escrituras com uma intensidade fora do comum, e quanto mais ele estudava, mais suas conclusões começavam a se afastar do que era popular. Em 1912, apenas 2 anos depois de assumir a igreja em Spartanburg, ele toma uma decisão surpreendente. Ele deixa o pastorado. Mas calma lá, irmãos, não foi com escândalos públicos, como normalmente acontece, ou uma explicação externa. Ele deixa o pastorado porque ele decidiu realmente deixar o pastorado, e a gente vai entender o que aconteceu posteriormente. Segundo o próprio Pink, Deus estava direcionando a sua vida para outra coisa. A sua convicção continuava a mesma. Segundo ele mesmo, Deus iria forçá-lo a escrever. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir dali, Pink entra em uma fase completamente diferente, menos púlpito, menos exposição e cada vez mais escrita. Uma escrita densa, profunda e muitas vezes confrontadora. Durante anos ele produziu estudos bíblicos que circularam de forma limitada, alcançando poucas pessoas, nada de fama e nada de reconhecimento imediato. Na verdade, quase ninguém prestava atenção e Pink realmente ficou um bom período sem reconhecimento público. Quando Pink morreu em 15 de julho de 1952, ele ainda era, em grande parte, desconhecido. Suas últimas palavras foram simples, mas muito reveladoras. Ele disse: "As Escrituras se explicam." É como se até o fim ele reafirmasse aquilo que o guiou toda a sua vida, a convicção de que a Bíblia por si só era suficiente. E depois da sua morte, algo inesperado aconteceu. Seus escritos começaram a circular muito mais. As pessoas começaram a ler, a compartilhar, a estudar tudo que Pink havia escrito. E aquele homem que viveu quase no anonimato passou a ser visto como um dos autores evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX. Você sabia disso? É realmente muito interessante. Um reconhecimento que só chegou tarde demais para ele ver. Mas isso ainda deixa uma pergunta em aberto que eu quero deixar para vocês. Quero saber a opinião de vocês. Se o que ele escreveu era tão profundo, por que ninguém deu atenção enquanto ele ainda estava vivo? A resposta está no que ele ensinava. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. As principais obras e o legado escrito. Quando a gente fala que a W. Pink passou a ser ouvido depois da morte, isso não é só uma ideia abstrata. Isso realmente aconteceu principalmente por causa dos seus livros. Porque ali, no papel, no silêncio da escrita, foi que Pink realmente deixou o seu legado mais forte. Hoje, várias de suas obras foram traduzidas para o português, continuam a ser lidas por pessoas que muitas vezes nem imaginam a história por trás delas. Entre todas essas obras, algumas se destacam aqui no Brasil e eu vou recomendar para você agora. Dentre elas, A Soberania de Deus, talvez seja o livro mais conhecido de A.W. Pink, um texto intenso, direto, onde Pink trata da ideia de que Deus governa absolutamente todas as coisas, inclusive a salvação. Eu já li, eu amei esse livro. Se você se interessar, eu vou deixar ele na descrição.
e traz uma mensagem que até hoje divide opiniões. Um outro destaque de A.W. Pink é o livro Os Atributos de Deus. Não confundir com aquele livro também do A.W. Tozer, mas os dois são maravilhosos. Aqui o tom é um pouco diferente. Pink é mais contemplativo, mais profundo, uma tentativa de descrever quem Deus é, em sua grandeza, santidade e perfeição. Também temos Os Pactos de Deus, um livro que traz um estudo detalhado sobre as alianças bíblicas, um tema um pouco mais técnico, mas também essencial para entender a estrutura da teologia reformada. Além disso, Pink escreveu sobre a salvação, sobre interpretação bíblica, sobre vida cristã, em O Caminho para a Salvação, onde ele aborda as bases da fé de forma muito mais direta. Também um livrinho dele muito conhecido é A Interpretação das Escrituras, onde ele mostra que ele levava muito a sério que a Bíblia precisa ser estudada com profundidade, porque, como ele mesmo dizia, a Bíblia não é um livro para preguiçosos. Talvez isso resuma bem o impacto dos seus escritos. Eles não são leves, não são rápidos, não são fáceis, mas são muito profundos e continuam desafiando leitores de todo o mundo, da mesma forma que desafiavam quando quase ninguém estava disposto a ouvir as pregações dele. Falando um pouquinho sobre as dificuldades, sobre o ministério dele, a gente vai afunilar o ponto da gente entender por que que a W. Pink morreu isolado, por que que um pregador tão popular hoje em dia acabou sua vida sem ninguém ao lado dele, e nós vamos entender isso agora. É aqui que a história começa a pesar bastante, porque na prática o ministério de Pink nunca foi estável. Ele tentou ser pastor, né, como eu falei, mas acabou ali se desviando dessa prática após ele perceber que ele estava inclinado para a escrita. Depois ele passou por diferentes igrejas em diferentes lugares, seja nos Estados Unidos, na Austrália, mas havia um padrão que quase sempre se repetia quando se falava sobre a W. Pink, é que ele não permanecia por muito tempo em uma igreja. E não era por falta de conhecimento, mas muito pelo contrário. Pink tinha um nível de estudo bíblico impressionante. O problema, na verdade, é que ele simplesmente não se encaixava. Pink não era um pregador popular, as pessoas não queriam ouvir suas pregações, ele não falava o que as pessoas queriam ouvir, ele falava mais do que ele acreditava que a Bíblia dizia, e mesmo quando isso era duro, ele acabava pregando para as pessoas, mesmo quando isso afastava as pessoas que estavam ao seu redor. Enquanto muitos pregadores buscavam atrair pessoas, Pink costumava confrontá-las. Enquanto muitos tentavam suavizar a mensagem, Pink aprofundava, e isso tem um custo profundo, embora seja a verdade de Deus, mas na vida pessoal, na vida social, tem um custo profundo, e esse custo foi pago por Pink à medida que as pessoas foram se afastando dele, pelo motivo de ele ser muito sincero e muito verdadeiro na pregação dele da palavra de Deus. A mensagem dele girava em torno de algo central: Deus é soberano, totalmente soberano. Isso não era apenas uma ideia teológica para ele, mas era o eixo de tudo. Ele acreditava que o ser humano não era apenas imperfeito, mas profundamente corrompido, e isso levava a perguntas desconfortáveis, como ele mesmo dizia. Se o homem é totalmente depravado, como ele pode dar o primeiro passo para voltar a Deus? Pink costumava pregar isso com muita veemência. Essa visão tirava do homem qualquer sensação de controle e colocava tudo nas mãos de Deus. Para muitos, isso era difícil de aceitar, mas Pink não parava por aí. Ele também atacava o que via como um cristianismo superficial, uma fé sem profundidade, sem arrependimento, sem transformação real. Em uma de suas críticas mais diretas, ele chegou a escrever que a natureza da salvação de Cristo é mal representada, porque se anuncia um salvador do inferno e não um salvador do pecado. Ou seja, as pessoas queriam escapar da punição, mas não queriam abandonar o pecado. E para Pink, isso era um problema extremamente sério. Sua visão era muito exigente, intensa, sem concessões. E ele acreditava que a verdadeira fé não era medida por palavras, mas pela luta. Não é a ausência do pecado, mas a resistência a ele que distingue os filhos de Deus. Isso muda
exatamente tudo na vida cristã, porque tira a fé do discurso moral e coloca a fé no âmbito da prática. Mas talvez uma das frases que mais revelam o tom de sua mensagem seja essa: na primeira vez, Cristo veio para tratar do pecado dos homens. Na segunda, ele virá para julgar os homens em pecado. Não é uma mensagem confortável. E nunca foi. Mesmo sendo pregada hoje em dia, mesmo com a admiração que Pink tem dos leitores cristãos, ainda assim seria bem mal recebida uma mensagem como essa por pessoas que querem defender a liberdade humana. Mas ao mesmo tempo em que Pink era extremamente intenso com essas doutrinas que ele chamava de doutrinas da graça, existe um outro lado de Pink que pouca gente percebe. Apesar de toda a firmeza, existe uma profundidade espiritual, consolo, uma reverência. E ele escreve, por exemplo, em uma das suas frases, dizendo: ele previu cada queda, cada pecado, e ainda assim colocou o seu coração em mim. Isso mostra que para Pink a soberania de Deus não era fria, era pessoal, profunda, era algo que sustentava a alma. E ele também dizia que a satisfação é o gozo da alma, daquela paz que ultrapassa todo o entendimento. E sobre Deus ele dizia o seguinte: tudo em Deus é grande, vasto e incomparável. Ele nunca falha, nunca vacila, nunca perde a palavra. Percebe um contraste aqui? De um lado, a dureza, do outro, a profundidade. Esse é a W. Pink, um homem que não facilitava, que não simplificava, que não adaptava a sua mensagem para ser aceito. O resultado disso era extremamente previsível. Poucas igrejas queriam mantê-lo, poucas pessoas queriam ouvi-lo, poucos estavam dispostos a ir tão fundo. E aos poucos, Pink foi ficando sozinho. Mas isso ainda não explica tudo, porque existe um ponto ainda mais forte no pensamento de Pink e nós vamos falar sobre ele agora. E esse ponto foi o que colocou em choque a todos que acompanhavam a W. Pink. Acontece algo que muda completamente o rumo da vida de Pink. Ele começa a se afastar também. Então, não de forma repentina ou por um escândalo, mas de maneira lenta, progressiva, quase silenciosa. Pink começa a se distanciar das igrejas. Não porque ele perdeu a fé, mas porque na visão dele algo estava profundamente errado em sua época. Ele via superficialidade, via mensagens diluídas, via uma fé que para ele não correspondia ao que a Bíblia ensinava. Em vez de permanecer ali tentando ajustar isso por dentro, ele fez outra escolha. Ele se retira. Com o tempo, Pink foi se fechando, cada vez menos envolvido com comunidades, cada vez menos presente em púlpitos, cada vez mais distante da vida pública. Isso não significa que Pink se tornou um desigrejado. Pelo contrário, Pink ele não concordava com o movimento desigrejado. Mas o pensamento de Pink, a ideia de Pink, era se fechar teologicamente para produzir mais conteúdo escrito e assim ajudar cada vez mais a comunidade, que ele via que necessitava de um reavivamento. Pink realmente não parou, na verdade, foi o contrário. Enquanto se afastava das pessoas, ele se aprofundava ainda mais naquilo que ele acreditava. Pink começa a investir quase totalmente na escrita, e é nesse período que surge um dos trabalhos mais importantes da sua vida, uma revista chamada Estudo nas Escrituras. E era ali que ele colocava tudo: seus estudos, suas interpretações, suas convicções mais profundas, textos densos, detalhados e sem concessões. Havia um contraste forte ali, porque ao mesmo tempo em que ele produzia conteúdo extremamente profundo, Pink tinha cada vez menos contato com as pessoas, sem grandes círculos de amizades, sem comunidades, sem influência visível do seu próprio tempo. É como se sua voz estivesse sendo escrita, mas não estivesse sendo ouvida. Isso levanta uma questão muito importante. Será que esse isolamento ele foi imposto a ele ou foi, em parte, uma escolha sua? A resposta não é tão simples. Por um lado, Pink enfrentou a rejeição. As suas ideias realmente não eram bem recebidas, o seu estilo realmente não era popular, sua mensagem confrontava demais as pessoas, mas por outro lado, ele também escolheu se afastar. Ele poderia ter suavizado o discurso, poderia ter se adaptado, poderia ter permanecido dentro das estruturas. Na minha opinião, eu acho que Pink poderia ter continuado,
na comunidade mais próximo. Se afastar da igreja nunca é a solução, mesmo com os desafios. Mas Pink ele escolheu o outro lado. Ele se afastou e ele decidiu continuar o seu ministério, mas de maneira escrita, ajudando ainda a comunidade. Pink, ao seu ver, ele preferiu a fidelidade do que a aceitação. Claro que a fidelidade no âmbito do que Pink pensava era continuar pregando aquilo que ele acreditava, mesmo que não fosse aceito. Mas talvez cabesse ali uma adaptação do próprio Pink, do que ele ansiava, da forma como ele tratava as pessoas, para permanecer dentro da igreja. Se a fidelidade nos afasta da igreja, então como outros pregadores conseguiram ficar na igreja? Como outros grandes nomes da teologia conseguiram permanecer dentro da igreja. Então talvez Pink estivesse no lugar errado, ou talvez ele não conseguiu se adaptar como deveria, mas na minha opinião ele poderia ter tentado um pouquinho mais. Ele preferiu o isolamento a comprometer aquilo que ele acreditava ser a verdade. Isso tem um preço, irmãos, preço alto, porque aos poucos o mundo ao redor dele foi seguindo em frente, sem ele. Mas o mais curioso é que enquanto ele se tornava cada vez mais invisível, seus escritos estavam sendo preservados, como se mesmo no silêncio algo estivesse sendo preparado para depois. Por que ele morreu isolado? Então a pergunta que ficou desde o início é: por que a W. Pink terminou a vida isolado? A resposta não está em um único motivo, ela está em um conjunto de fatores que, somados, levaram exatamente a esse desfecho. O primeiro deles é a própria personalidade de Pink. Ele não era um homem naturalmente sociável, não era alguém voltado para convivência, relacionamentos, construção de comunidade. Pink era, acima de tudo, alguém que se sentia mais à vontade com livros do que com pessoas, alguém extremamente introvertido, mais confortável escrevendo do que interagindo. E isso por si só já cria uma certa distância com as pessoas e com a comunidade. Mas isso não explica tudo. O segundo ponto é a sua postura teológica. Pink não era flexível. Ele não tratava suas convicções como opiniões discutíveis. Para ele, eram verdades, e verdades não se negociam. Isso fazia com que qualquer discordância se tornasse um problema. Ele não aceitava que alguém discordasse da sua teologia ou da maneira que ele entendia as escrituras. Então, se alguém discordasse dele, acabou a amizade, se afastava imediatamente. Então, basicamente, isso foi afastando ele da comunidade e das pessoas que estavam ao seu redor. Os debates sobre teologia não eram debates saudáveis, mas era uma ruptura, era tristeza, afastamento. Então, isso dificultava sua permanência em qualquer grupo, seja arminiano, seja calvinista. O terceiro fator foi a desconexão com o público da época. A mensagem de A.W. Pink era considerada muito pesada. Enquanto muitos buscavam conforto, ele falava de pecado. Enquanto muitos enfatizavam o amor, ele enfatizava a soberania, a justiça e o juízo de Deus. Enquanto muitos queriam mensagens acessíveis, Pink exigia profundidade. Isso afastava as pessoas, não porque ele estivesse necessariamente errado, mas porque ele estava fora do tom do seu tempo. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes para explicar o porquê que a W. Pink se afastou dessa maneira. Pink não se adaptava. Ele não moldava a mensagem para ser aceito, e ele mantinha o conteúdo mesmo que isso custasse a sua relevância. Mas existia ainda um quarto fator, talvez o mais decisivo de todos. O isolamento de A.W. Pink foi uma escolha. Não dá para dizer que Pink foi apenas vítima das circunstâncias. Em parte, ele escolheu esse caminho. Como eu falei, ele poderia ter permanecido na igreja, mesmo com essas dificuldades. Poderia ter ajustado a forma, mesmo sem abrir mão do conteúdo que ele defendia. Ele poderia ter construído pontes, mas ele acabou preferindo se afastar, preferiu preservar sua convicção, mesmo que isso significasse caminhar sozinho. E aqui está algo extremamente importante de entender. Isso não transforma Pink automaticamente em alguém errado, mas mostra que a sua história é mais complexa do que parece, porque, no fim, o isolamento dele não foi apenas resultado de rejeição, mas foi consequência também de quem ele era, da forma como ele pensava, da forma como ele se posicionava e das escolhas que ele fez ao longo da vida. Mesmo que você diga que discorda de A.W. Pink,
mas o conteúdo dele é extremamente essencial, assim, você pode ler com tranquilidade, porque são bíblicos e realmente edificantes. Sua morte e fim do ministério. Então nós chegamos ao fim da história de A.W. Pink. Em 1952, na Escócia, A.W. Pink morre, sem grande comoção, sem multidões e sem nenhum reconhecimento público. Uma vida simples, reservada e praticamente invisível aos olhos do mundo. Pouca gente acompanhou seus últimos dias. Pouca gente percebeu o que estava realmente acontecendo. Enquanto o mundo seguia seu ritmo, ocupado com outras vozes, outros nomes, outras influências, outros pregadores da sua época, um dos pensadores cristãos mais profundos do seu tempo estava partindo quase em silêncio. Existe algo profundamente simbólico, porque Pink passou boa parte da vida sendo ignorado, e ele também morreu da mesma forma. Mas a história não termina aqui, porque depois da sua morte, aquilo que ninguém parecia ouvir começou a ser escutado. Seus escritos começaram a circular, seus livros começaram a ser lidos, suas ideias começaram a impactar as pessoas em diferentes lugares, em diferentes gerações, até os dias de hoje. Pink nos deixa esse dilema, essas perguntas que não são respostas fáceis nem conclusões simplistas, mas é o peso de uma vida real que tenta viver a palavra de Deus de forma intensa, profunda e ao mesmo tempo solitária. Talvez seja por isso que a história dele ainda ecoa, porque no fundo, irmãos, ele não fala só sobre teologia, ele fala sobre escolhas, sobre convicções, sobre o preço de levá-las até o fim. Esse foi o vídeo de hoje do canal Teologia. Eu espero que ele tenha sido edificante para vocês. Deixa eu saber nos comentários aí o que vocês acham de A.W. Pink, do pensamento dele. É realmente muito intrigante pensar sobre ele, porque ele foi rejeitado dos dois lados, né? Nem arminianos, nem calvinistas ali se davam muito bem com A.W. Pink, mas é inegável que seus livros são um tesouro para a igreja e para todos aqueles que desejam ali desfrutar do que ele escreveu. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para o e-book sobre práticas puritanas, que é muito interessante, já me pediram já para ficar deixando disponível, aí eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada, vocês podem adquirir. Também o link para os livros do A.W. Pink que apareceram aqui no decorrer do vídeo, e aí vocês podem estar dando uma olhada e comprando, isso ajuda o canal. E também, se você chegou até aqui, pense em se tornar um membro do canal Teologia e nos ajudar a continuar com esse trabalho. Então, até o próximo vídeo.